É engraçado que quando a gente passa na veterinária, a gente fala, nossa, passei na veterinária, finalmente não vou precisar mais estudar matemática, física, química, nunca mais. Só que não é bem assim. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do Veste da Depre e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a matemática no curso de medicina veterinária. E é realmente aquilo que eu falei. Quando a gente passa na faculdade, a gente acha que a gente não vai precisar estudar matemática nunca mais. Mas não é bem assim. Existe matemática sim na veterinária, e muitas vezes uma matemática muito complexa que pega muito no pé dos estudantes. O primeiro expoente que a gente tem da matemática na medicina veterinária é a disciplina de estatística ou bioestatística. Geralmente ela é oferecida ou no primeiro ou no terceiro ano da faculdade e ela é fundamental para a gente entender realmente os artigos científicos principalmente, porque existem algumas questões ali de probabilidade, quer dizer, probabilidade nem tanto, mas de análises estatísticas mesmo, que a gente precisa entender para poder entender os artigos científicos. E é por isso, basicamente, que essa disciplina é ofertada no nosso curso. Na verdade, essa disciplina é ofertada em quase todos os cursos. Eu lembro que a UEL tem uns 50 cursos de graduação e só 2 não oferecem estatística, que é Direito e Letras. Então, vejam que é uma disciplina inerente aos cursos de graduação e realmente não tem como a gente fugir dela. É uma disciplina difícil? Cara, eu não vou dizer que não é fácil. É lógico que varia muito do professor para professor, principalmente se o seu professor utiliza métodos arcaicos ou não para dar a disciplina, porque a gente pode fazer todos os cálculos estatísticos num computador com apertar ali de 3 botões. Mas existem aqueles professores saudosistas que querem que você aprenda realmente ali no cerne da questão e quer que você faça as contas na calculadora. E aí que é o problema, porque tem umas fórmulas gigantescas que a gente tem que aprender. Inclusive, para vocês terem noção, eu tive que comprar uma calculadora científica, eu nem sei onde que tá a minha aqui em casa, para fazer as provas. E cara, eram umas provas que eram bem intensas, porque essas fórmulas realmente eram muito difíceis. Pra vocês terem noção, a gente teve uma aula só para aprender a mexer na calculadora, de tanto botão que tinha a calculadora, pra gente não fazer as contas erradas. E mesmo assim, mesmo utilizando a calculadora na hora da prova, a galera ia lá e tirava 2, 3 nas provas. Então, estatística é uma matéria que realmente pega muito no pé dos estudantes, até mesmo porque não é só saber fazer as fórmulas, você tem que saber qual teste estatístico utilizar para fazer aquela comparação e interpretar a comparação e o resultado que deu daquela fórmula. Então acaba sendo um tanto quanto complexo. É lógico que depois que você pega o jeito, acaba ficando mais fácil, mas ainda assim não é uma matéria tão fácil assim e a gente realmente precisa estudar para passar nela. Outro expoente de cálculos que a gente tem na veterinária é no segundo ano, quando a gente tem a matéria de nutrição e alimentação animal, que é onde a gente aprende a fazer cálculos dos nutrientes das rações. Então a gente aprende a fazer cálculo de extrato etéreo, de gordura, de proteína, enfim, de várias coisas que eu obviamente não lembro, mas que a galera de zootecnia, principalmente, utiliza muito. O problema, mais uma vez, é que existem vários programas de computador que fazem esses cálculos pra gente. O que a gente precisa saber seria realmente a base ali, o que é um extrato etéreo, o que é uma proteína, quais os alimentos que tem cada coisa. Só que alguns professores saudosistas, mais uma vez, utilizam tabelas do tempo do EPA, onde cada alimento lá, forragem do não sei o que, forragem, milho, cada um tem a sua quantidade de nutrientes e a gente tem que calcular e formular rações a partir dessas tabelas. E aí a disciplina acaba ficando, mais uma vez, bem difícil, justamente por a gente ter que utilizar essas fórmulas, essas tabelas antigas. Mas, enfim, é mais uma disciplina que a gente tem muita conta e que a gente tem que realmente entender ali o cerne das fórmulas. Nesse caso, é mais fácil que estatística, porque você não precisa interpretar muito o resultado. Você faz a conta ali, é aquilo e acabou. Se pegar o jeitinho de fazer as contas, você passa voando. É o que eu fiz. Eu não sabia a menor ideia do que eu estava fazendo, mas eu sabia fazer as contas. Então eu acabei passando super tranquilo nessa disciplina. Mas para quem tem dificuldade em colocar os números nas fórmulas e calcular essas fórmulas, acaba sendo bem difícil também e acaba tendo que estudar muito. Na parte de zootecnia,
dia, ainda existem algumas outras disciplinas que exigem cálculos também. Por exemplo, eu lembro que melhoramento genético tinha alguns cálculos de genética para você fazer, mas não era nenhum bicho de 7 cabeças assim. E pra galera que quer trabalhar com clínica, também não vai fugir dos cálculos. A gente precisa saber muito bem sobre regrinha de 3, principalmente porque a gente precisa calcular os medicamentos que a gente vai dar para os animais. Ao contrário da medicina humana, que é basicamente tudo padronizado, em que você vai no médico, ele te passa um remédio que já está formulado para o seu peso, médio de 70 quilos, na veterinária não. A gente tem um pincher que pesa 2 quilos e um dog alemão que pesa 80. Então a gente tem que fazer esses cálculos, principalmente das medicações, da taxa de fluidoterapia, das medicações de infusão contínua, para não errar a dose, porque o que diferencia uma droga de um veneno é basicamente a dose. Então a gente precisa saber calcular realmente qual é a dose correta para aquele animal. E isso envolve basicamente regrinha de 3. São contas simples, mas são contas que requerem muita atenção, que você faz super rápido na calculadora, mas que uma vírgula pode ser a diferença entre você salvar a vida daquele animal ou você prejudicar mais a doença que está acontecendo com ele. Então precisa prestar muita atenção nas contas que a gente faz na parte de clínica. Na parte de clínica tem algumas contas que são mais difíceis, como por exemplo, eu lembro que calcular a taxa de reposição de potássio, ela é um pouquinho mais complicada, mas também não é nenhum outro bicho de 7 cabeças. Mas o que eu quis, a minha intenção com esse vídeo aqui pra vocês, não é desesperar ninguém de que, nossa, tem matemática na veterinária, meu Deus, tô ferrado. Mas sim alertar vocês que a matemática, ela tá presente em toda a nossa vida. Infelizmente não tem como a gente fugir dela. E que minha dica pessoal é que vocês comecem a se acostumar com os números, porque realmente, se você tiver afinidade, pelo menos com eles, aí colocar eles ali nas fórmulas vai facilitar muito a sua vida durante o curso de graduação em medicina veterinária. Por enquanto é só, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí nos comentários. Deixem sugestões e críticas também aí nos comentários. O meu perfil pessoal para vocês me seguirem no Instagram e no Facebook é @lgcorse e deixem sugestões de novos vídeos aí nos comentários também. Por enquanto é só e tchau!